2023 já está indo embora e 2024 está batendo aí na porta. E você já começou a investir? Já conhece os fundos imobiliários? Pois no vídeo de hoje eu vou te apresentar aqui 4 opções de fundos imobiliários para você estudar, ver se faz sentido aí para sua carteira, FIIs com alto potencial aí de valorização em 2024. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você investidor que tem foco na sua independência financeira. E eu vou te apresentar aqui 4 FIIs, sendo 2 deles de tijolos e 2 de papel. E eu vou começar aqui pelo VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping, né? Os FIIs de shopping, né, que são fundos imobiliários de tijolos, estão aí com uma alta valorização. Essa classe de ativos sofreu bastante aí no passado com o fechamento aí dos shoppings por causa da crise sanitária, mas agora eles estão se recuperando e são um dos segmentos aí que mais se valorizaram aí entre os fundos imobiliários. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, o VISC11, a sua cotação está em R$ 118,10, seu dividend yield está em 8,66%, seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 1,02. O que isso significa? Que ele está 2% acima do seu preço justo. Então tem que aproveitar antes que ele suba mais. Lembrando que o limite aqui para você investir é 1,1. Passou disso, o FII fica muito caro e daí você não tem o retorno suficiente. Liquidez média diária é excelente, né? De R$ 4 milhões. Lembrando que acima de 1 milhão já é muito bom aí para você. E uma valorização surpreendente de 25,33%. Analisando aqui 5 anos de cotação do VISC11, a gente vê que ele teve uma queda brusca aqui em 2020, justamente por causa aí do fechamento dos shoppings, mas ele se recuperou e ele teve aqui uma alta valorização a partir aqui de março deste ano, justamente com a projeção aí da queda da Selic desde o começo do ano. Quando a Selic cai, os fundos imobiliários de tijolos, eles tendem a se valorizar. E por que isso acontece? Porque a economia em geral fica mais aquecida quando a Selic está em queda. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos neste FII, reinvestindo aí os dividendos, hoje você teria R$ 1.602,53. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping. Ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano. Ele tem uma vacância aí bem tranquila de 6,50%, ou seja, 6,50% dos espaços totais aí desse fundo imobiliário estão vagos. E isso para um FII de tijolo é bem tranquilo. Ele tem um valor patrimonial aí de 2,45 bilhões de reais, um total aí de 268 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota, né, seria R$ 115,36, ou seja, esse seria o seu valor justo. E o seu último rendimento foi de R$1 por cota. E analisando aqui a rentabilidade do VISC11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial aí dos fundos imobiliários da B3, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga. O seu dividend yield atual é de 8,66%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,46%. E aqui analisando os dividendos, a gente vê como esse FII ele apanhou bastante aqui durante o fechamento aí dos shoppings, durante a crise financeira, mas ele se recuperou e agora está entregando dividendos mais gordinhos aí para os seus cotistas. E este FII ele tem uma baita aí diversificação de shoppings, sendo que ele tem 4 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina e em Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná, um ativo em cada estado. E o brasileiro gosta de shopping, né? O brasileiro gosta aí de bater perna no shopping, fazer suas compras, levar as crianças, ir no cinema, tomar uma casquinha ali de sorvete. É um divertimento para os brasileiros e com a queda da Selic, esse setor ainda fica mais aquecido. E aqui você pode ver todos os shoppings que este FII investe, né? O Shopping Granja Viana, Center Shopping Rio, Shopping Cristal, que inclusive é aqui em Curitiba, Shopping Iguatemi, Ilha Plaza Shopping, Minas Shopping, Shopping Pátio Belém, Ribeirão Shopping, Shopping Praia da Costa,
Shopping Tacaruna, Shopping ABC, né, uma infinidade aí de shoppings, né, para você investir através deste FII. E o segundo FII, lembrando que são 4, então fica comigo até o final do vídeo, é o HGLG11, um FII aí de logística. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do HGLG11 está em R$ 161,97, seu dividend yield está em 9,06%, seu P sobre VP está em 1,06, ou seja, ele está 6% acima do seu preço justo, mas ainda está aceitável ali, né, dentro do limite para você investir. Lembrando que ele é um ótimo fundo imobiliário, ele tem aí uma boa administração, uma boa gestão, vem se valorizando aí ao longo do tempo e isso acaba atraindo os investidores e este FII acaba se valorizando. Ele tem uma excelente liquidez média diária, né, de 10,7 milhões por dia e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,42%. Lembrando que os fundos imobiliários de logística, eles não sofreram tanto impacto financeiro por causa justamente do aumento das compras online, né? Onde que ficam aí as compras, as mercadorias aí das empresas? Justamente nos barracões, né, nos galpões logísticos, e o aumento do e-commerce favoreceu essa classe de ativos. E analisando aqui a cotação do HGLG11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ele estava decolando aqui em 2019, até que ele teve essa queda brusca aqui em 2020, né, junto com a bolsa inteira, mas ele se recuperou rapidamente, né, com a ajuda aí das compras online. E ele veio aqui se valorizando aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no HGLG11, hoje você teria R$ 1.763,99 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos, ele tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, uma vacância de 10%, um pouquinho maior, mas ainda aceitável ali para você investir, um valor patrimonial de 5,17 bilhões de reais, o número de cotistas é de 424 mil, ele só perde para o MXRF11 em número de cotistas. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, o seu preço justo, seria de R$ 153,13. E o último rendimento deste FII foi de R$ 1,10 por cota. E analisando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX com folga. Seu dividend yield atual é de 9,06%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 8,72%. E a gente vê que este FII ele paga aqui dividendos constantemente para os seus cotistas, e a gente vê que ele não deixou aí de pagar dividendos mesmo com a crise financeira, diferente do setor de shopping. No caso, o VISC11 não deixou de pagar dividendos, mas alguns FIIs de shopping deixaram de pagar dividendos, né, por causa aí desse solavanco aí que eles receberam. E ele tem uma grande diversificação aí de imóveis e também uma diversificação geográfica. Ele tem 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E são todos esses galpões logísticos que você pode analisar aqui na tela: Gerdau, Rio de Janeiro, Itupeva, Betim, Centro Logístico Cumbica, Condomínio SJC, Kremer, Blumenau, HGLG São Carlos, Volkswagen Vinhedo, HGLG Washington Luiz, né? Então, Tetra Park. Então são vários galpões logísticos aí, né, para você investir, tendo aí uma grande diversificação de ativos. E isso diminui o risco. E você investe em FIIs? Qual FII aí que você está de olho para investir para 2024? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, porque aqui eu entrego conteúdo de valor com muito carinho, com muita satisfação, para te ajudar a conquistar tua independência financeira. E bora aí para o quarto FII, que é o VGIR11, um fundo imobiliário de papel da Valora Investimentos. No dia que eu estou gravando esse vídeo,
A cotação do VGI-R11 está em R$ 9,85. Lembrando que ele é um FII base 10, diferente dos outros dois FIIs que eu apresentei, que é base 100. Base 10 significa aí que a sua cotação está sempre aí na casa dos R$10. Muito acessível aí para investidores que têm poucos recursos ou que estão começando aí na bolsa de valores, né, e querem ver como que funciona aí os fundos imobiliários. O dividend yield está em 14,94%, um excelente dividend yield. Lembrando que FIIs de papel eles têm um dividend yield mais elevado do que os FIIs de tijolos, né, geralmente, porque eles investem em dívidas, né, então o risco é maior, portanto o prêmio também é maior. O seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, ele está praticamente aí no seu preço justo. Liquidez média diária excelente, né, de 3,5 milhões de reais, e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 16,04%. Analisando aqui a cotação do VGI-R11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda brusca lá em 2020, mas depois ele se recuperou e veio aqui avançando que nem um foguete aí para cima. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje reinvestindo dividendos, você teria R$ 1.659,36 no VGI-R11. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários, ou seja, ele investe em CRIs, certificados e recebíveis imobiliários, e os CRIs aí deste FII estão indexados ao CDI. E o que isso significa? O CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima aí da taxa Selic. Provavelmente com a queda da Selic, os rendimentos deste FII vão ser menores, mas a Selic não vai despencar. Para 2024, por exemplo, a projeção é que ela termine na casa aí dos 9%, ou seja, uma taxa Selic que ainda vai estar bastante elevada, e isso favorece aí os fundos imobiliários de papel. Ele tem uma taxa de administração de 0,20%, um valor patrimonial de 1,01 bilhão de reais, um total de 229 mil cotistas, o seu valor patrimonial por cota, ou seja, o seu preço justo é de R$ 9,76 e o seu último rendimento foi de 12 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do VGI-R11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem ganhando aqui do IFIX com folga. Seu dividend yield atual é de 14,94%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,50%. E analisando aqui os dividendos, a gente vê que ele paga dividendos aí constantemente para os seus cotistas, mas ele teve aqui um aumento dos dividendos a partir ali de 2021, exatamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. E o quarto fundo imobiliário de papel é o CPTS11, outro FII base 10. Inclusive ele se tornou base 10 aí recentemente através de um desdobramento aí das suas cotas. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 7,87, seu dividend yield está em 10,77%, seu P sobre VP está em 0,90, ou seja, ele está descontado aí para você investir. Liquidez média diária de 7 milhões por dia, né, uma excelente liquidez, e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 2,74%. E analisando a cotação do CPTS11 desde 2020, quando ele foi criado, a gente vê que este FII ele só se valorizou aqui ao longo do tempo, porém ele teve aqui uma oscilação maior aí na sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000, né, desde 2020, aqui tá errado, tá? Não é 5 anos. Hoje você teria R$ 1.125,18 investindo os dividendos. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um valor patrimonial de 2,81 bilhões de reais. Um total de 277
um total de 277 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota seria de R$ 8,84, ou seja, esse seria o valor justo aí para você pagar, e seu último rendimento foi de 6 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do CPTS-11 em relação ao IFIX, a gente vê que este fundo imobiliário ele vem perdendo aí para o IFIX, né, o que pode representar aí um potencial de valorização aí da sua cota ao longo prazo. Lembrando que fundos imobiliários são investimentos aí para longo prazo. Não adianta você pensar em investir hoje e querer o seu lucro no mês que vem. Seu dividend yield atual é de 10,77%, porém o seu dividend yield médio desde que ele foi criado é de 14,46%. E aqui a gente consegue ver que ele paga dividendos constantemente aí para os seus cotistas. E você tem algum desses FIIs aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o CPTS-11 e o MXRF-11. Será que vale a pena investir agora no CPTS-11, agora que ele é um FII base 10? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.